Então nós temos que estar fortalecido na palavra, nós temos que estar caminhando na palavra, nós temos que vencer. Não se vence batalha contra as forças espirituais sem a palavra. Tem gente que está pensando que cantar hinos, que viver ritual de culto. Tem gente que está pensando que está dentro de igreja. Isso é proteção espiritual, é não. A palavra de Deus é quem nos guarda, irmãos. Nós temos que estar na palavra para vencer. Foi isso que Deus disse a Josué. Quando Josué foi levantado para assumir o lugar de Moisés entre a liderança do povo de Israel. Deus disse a Josué, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Agora tem uma coisa, tu tem que ter prudência e tem que entender isso. Te esforça e tem bom ânimo para fazer tudo conforme está na minha palavra. E dela não te desvia nem para a direita nem para a esquerda, porque tu prosperarás, prevalecerás. Nós temos que entender o valor e a necessidade que nós temos da palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido desprezada porque o povo está buscando outros recursos. Não tem esse negócio de vencer o diabo cantando hino de louvor. Não tem esse negócio de vencer o diabo citando o Salmo 91. Isso é misticismo. Você vence o diabo com a sua mente guardada, firmada na palavra de Deus, confiando, acreditando naquilo que Jesus, ele nos falou. Que nele estamos guardados e todo o poder do maligno não nos faz dano algum. Nós temos que ter essa convicção, irmão. A palavra de Deus é a espada do Espírito. É o instrumento de batalha no campo de batalha espiritual. É a palavra que temos que usar, estando em oração. A oração não fala desse ritual religioso formal dentro de igreja. A oração fala de você estar em comunicação com Deus no seu interior constantemente. Orai todo o tempo, sem cessar. Isso fala da comunicação da minha alma com Deus, da minha vida sempre ligada no Senhor. E como é que eu me ligo no Senhor? Qual é o método de ligação para Deus? É a palavra, é Jesus. Tenho que estar nele. Tenho que estar na palavra. Então nós temos que aprender, irmãos. Nós temos que vencer a força do diabo com a palavra de Cristo, pelo poder que ele nos deu, da autoridade dele em nós. Jesus venceu o diabo em uma batalha com a palavra. Agora, eu convido você, observa aqui comigo. O diabo foi batalhar contra Jesus com a palavra também. O diabo usa a palavra para combater contra o povo de Deus, para destruir o povo de Deus. Por isso que Deus vai dizer, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Tem que ter o entendimento de Deus, a convicção, a certeza. Aí se manter na direção da palavra. Deus disse a Josué, eu serei contigo, Josué, como fui com Moisés. Agora faça de tudo, se esforce, tenha bom ânimo para andar, fazer conforme tudo está escrito na minha palavra. Nem se desvie para a direita nem para a esquerda. Não busque nenhum recurso, não busque nenhum adicional, não tente nenhum meio, nenhum jeitinho. Mantenha-se firme na palavra, porque você será vencedor, prevalecerá pela palavra. Tem gente aí criando argumentos, criando métodos, criando meios, criando atalhos. Não é assim, irmãos. Então, permaneça na palavra, pois a palavra é o alicerce do crente em Jesus, do cristão. Pois Jesus foi quem disse isso. Que o homem prudente, olha o que Jesus vai dizer, irmãos, presta atenção, irmãos, na palavra de Cristo, fica firme nela, busca entender, busca viver, busca guardar, busca reter a palavra de Deus na tua vida, porque a gente, irmãos, a gente muitas vezes dá mais crédito à palavra de A, B, C, D, e não se volta para a palavra de Cristo. Às vezes o macumbeiro vem e diz assim, olha, eu vou fazer um trabalho para destruir a tua vida. A gente começa logo a ficar com medo, apavorado, estressado. Eita, você crê mais na palavra do macumbeiro do que da de Cristo?
Enquanto Cristo vai dizer que o maligno não nos toca, e vem um adepto das trevas, dizendo que vai fazer um trabalho de feitiçaria e você já fica com medo. Isso aí mostra que você não está na palavra. Você não está firme. Aí você fica logo apavorado quando bate uma doença. Quando vem um desespero de uma necessidade de emprego. Quantos crentes estão aí entrando em depressão porque estão oprimidos por causa de uma doença, por causa de uma falta de emprego, por causa de um problema familiar, por causa de uma decepção com A, B ou C? Quantos cristãos estão oprimidos por Satanás, sendo destruídos e entrando em depressão, porque não guardam a palavra no coração? O rei Davi, em um momento de angústia, ele vai fazer uma oração no seu interior. Isso é o que Deus quer, orar em todo tempo, em qualquer situação. Tem gente que busca orar só naquela formalidade de 2 horas, dentro daquele recinto. A oração é o diálogo com Deus, é a certeza e a convicção que Deus está em mim e eu tenho o diálogo com Deus a hora que eu quiser. Eu tenho a comunicação com Deus. Eu não preciso ir para um culto de oração. Davi, em um momento que ele está muito aflito, ele começa a orar e diz assim: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera, pois, em Deus. É uma oração que ele faz no momento de aflição que ele estava. Ele, tendo confiança em Deus, ele vai orar no seu interior. Davi, dentro de um momento de perigo, de dificuldade, ele vai dizer, sabe o quê? Ainda que um exército me cerque, mal nenhum temerei, porque o Senhor está comigo. Tenha essa convicção, tenha essa certeza. Não se deixe perturbar, nem ficar com medo, nem desesperado. Porque o Espírito que habita em nós é um Espírito de fortaleza, não de temor. O Espírito de Deus, ele está em nós para que vençamos as fraquezas. Nós só vencemos as nossas fraquezas pelo Espírito Santo de Deus que está em nós. Guarde a palavra do Senhor Jesus Cristo. Receba o que ele diz para todo aquele que nele crê. Mas o problema, sabe qual é? É que muitos não estão ouvindo a palavra de Cristo. Logo, não vão ter o seu coração seguro. Porque a segurança para a tua vida e teu coração tem que ser pela palavra de Cristo. Tem que ser ouvinte de Cristo, aprender de Cristo. Infelizmente, muitos estão aprendendo da filosofia dos homens, da ideia dos homens, o achismo dos homens, os conceitos doutrinários dos homens, os preceitos dos homens. O povo não está sendo formado na doutrina de Cristo. Não estão aprendendo de Cristo. Amém? Vamos estar nos policiando. Vamos estar sendo prudente. Vamos examinar a palavra, aprender de Cristo. Guardar a doutrina de Cristo. E não se deixar mover dela. Olha o que Jesus vai dizer. Mateus 7, 24. Eu comparo o homem prudente àquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse edifica a sua casa na rocha. Vêm os ventos temporais, os rios, combatem contra essa casa, mas ela não cai. Sabe o que Jesus está dizendo aí, irmãos? Você sabe o que Jesus está orientando aí? Que aqueles que estão na palavra dele, que ouve, pratica e guarda, estão firmes nela. Estão firmados numa rocha. Ele faz uma comparação de uma casa num alicerce firme e de uma casa num alicerce vulnerável. Quem não ouve a palavra de Deus, quem tem uma fé cega, quem tem uma fé em Deus sem estar guiado pela palavra, quem não está formado na palavra, a sua fé em Deus está firmada na areia. Quando vier os momentos difíceis na vida, quando vier os ventos de doutrina, quando vier as dificuldades, quando vier as perseguições, quando vier os momentos difíceis, essa pessoa vai ser levada. Essa pessoa vai ser abalada. Essa pessoa vai ser desmoronada.
Essa pessoa não vai ter firmeza, nem vai estar segura na sua vida, porque esses momentos difíceis, essas invenções doutrinárias, esses ventos de doutrinas, esses movimentos têm levado muitos tirados. Só vai prevalecer quem estiver no alicerce firme, a rocha que é a palavra de Deus. Então guarde isso, medite nisso, reflita nisso e tenha compromisso com a sua vida cristã, porque depende de você estar firmado na rocha. Não, mas Deus vai me firmar. Aonde é que tem isso? É você que tem que se firmar na rocha. Rapaz, Jesus está ensinando aqui. O homem prudente é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse está firmado, edificado na rocha. Não fica nessa história, não, mas Deus vai me firmar. Não, irmão, mas eu estou tão fraco, eu estou tão desanimado. Ah, cuidado não para o diabo não te destruir com essa fraqueza, com esse desânimo. Tá pensando que Deus vai vir e levantar a tua mão sem tu querer? Ele já está te dando o remédio. Ele já está te dando o alimento. Ele já está te dando a água e o pão para tu se fortalecer. Deus foi lá na caverna. Elias estava na caverna, mas Deus, aprendam uma coisa aqui. É isso que vocês não aprendem dentro das igrejas, das muitas igrejas. Porque não te ensinam a palavra, não te declaram o que ela revela. Te ensinam muitas fábulas dentro das igrejas. Muita gente dentro das igrejas está aprendendo o oba-oba, que massageia o ego do povo, não a palavra. Porque muitos desses líderes que estão dentro de muitas igrejas não têm o compromisso com o ensino da palavra para fortalecer a alma daquele que está ali precisando do alimento sólido, que é a palavra, a doutrina. Infelizmente, isso tem sido tirado das igrejas. De muitas e muitas e muitas igrejas. Deus não pegou na mão de Elias e puxou ele para fora da caverna, não. Deus foi lá e disse, Elias, está aí o pão e tá aí a carne, o pão e a água. Bebe, come, anda e vai cumprir o teu ministério. Elias tinha que comer. Elias tinha que se levantar. Elias tinha que ter uma atitude. Deus proveu o meio para ele se fortalecer. Agora era ele que tinha que se alimentar. Era ele que tinha que tomar uma atitude. Aprenda isso na sua vida. Não fique aí nesse lenga-lenga de dizer, eu estou tão fraco, estou tão desanimado. Deus sabe, Deus sabe. Deus sabe sim. Que você está aproveitando esse pedestal e se apoiando nesse pedestal de que eu estou fraco, de que eu estou desanimado, de que eu não tô conseguindo, mas Deus sabe. Sai dessa conversa de derrotado, irmão. Tem bom ânimo, te esforça. A palavra de Deus é o alimento sólido. Falta você comer, se alimentar dela. Se alimente dela. Para você prosseguir, caminhar e chegar até o fim. Lembre-se, você está numa caminhada. Ainda não chegou ao fim. Você tem que chegar ao fim para ser salvo e prevalecer. Porque nessa caminhada, se você desanimar, você é destruído, derrotado e não consegue chegar no final desta caminhada. É você que tem que entender a sua necessidade de prosseguir. E eu vou ler agora a palavra para te fortalecer. A palavra de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao 8. Paulo vai dizer assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo ali estava sendo revelado da sua morte. Ele sabia que estava chegando a hora de morrer. Versículo 7 ele diz, combati o bom combate. Quem tem que combater somos nós, viu? Eu e você. Não, mas Deus não. Lembre-se, Deus tem a parte dele. E nós temos o nosso compromisso. Nós temos a responsabilidade que é nossa. Deus abre o mar. Quem tem que andar e atravessar é você. Por fé. Deus prepara a pedra para você vencer o gigante. Mas quem tem que ir até o gigante, enfrentá-lo e lançar a pedra é você. Está aprendendo isso aí? Está aprendendo isso aí? Deus, ele quer a sua participação. Isso chama-se fé. A atitude e a ação do homem diante da direção de Deus. Aí Deus opera o impossível. Aprendeu isso aí? Vamos lá, Paulo vai dizer,
Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 3 coisas importantes. Primeiro, tem que combater o bom combate. E você só combate esse bom combate com a palavra de Deus. Por isso tem muitos já sendo derrotados, destruídos e caídos nesses combates, porque não tem a palavra de Deus. Você só pode combater o bom combate, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra as forças espirituais. É contra o diabo e toda a legião de demônios que trabalha para destruir o povo de Deus, usando a palavra para tirar o povo da palavra. A maior investida do diabo na vida do cristão é aqui, ó. O diabo trabalha na influência, na mente, cegando o entendimento, tirando o homem da razão, da certeza de Deus, tirando o homem da direção de Deus, fazendo o homem buscar a Deus em lugares que não encontram a Deus, fazendo o homem viver rituais pagãos, achando que Deus vai operar alguma coisa ali, fazendo homens seguir doutrinas que são de demônios. É aqui que o diabo trabalha, tirando você do entendimento da palavra. Ele cega, ele cega. Muitos estão com o entendimento cego, uma fé em Deus cega. Ei, Jesus é a luz. A palavra de Deus é a lâmpada e luz para guiar os nossos pés e caminho. Você precisa da palavra nesse combate. Sem a palavra você não vai vencer. Não adianta você estar vivendo ritual de culto, de oração, subindo o monte, indo para a vigília, para a campanha, orando de manhã, de tarde, de noite, de dia, de manhã, segunda, terça, quarta, quinta. Não adianta a vida de igreja. A vida com Deus é na palavra. É buscando o conhecimento dela, praticando ela, confiando nela, estando firme nela, alicerçado nela, retendo ela e tendo ela guardando a nossa mente para que as setas do diabo não atinjam-nos. As lanças e os dados inflamáveis de Satanás não venham nos atingir quando estamos guardados com a palavra de Deus. Proteja a sua mente com a palavra de Deus. Paulo vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aprenda uma coisa aqui. Enquanto você não acabar a carreira, guarde a fé. Seja fiel até... Jesus disse, ser fiel até... Não importa. Mesmo que tu morra, permaneça fiel. Porque o cristão vai morrer. Mesmo que você tenha fé em Deus, vai ter doença, vai ter dificuldade, vai ter problema. Porque o cristão não está livre de nenhum problema desse, não. Deus não promete isso a gente, não. O que ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E em Cristo somos mais do que vencedor. Diante de qualquer situação, diante de doença, diante de falta de trabalho. Porque tem gente aí dizendo, não, você não aceita a doença, você não pode ficar doente, não pode ter necessidade, porque Deus é contigo. Quem disse isso? Conhecesse na Bíblia o profeta Eliseu, um grande homem de Deus que fez grandes sinais pelo poder de Deus? Eliseu morreu de uma doença. O crente está sujeito a morrer de doença, de violência, de acidente. A morte não é o problema. Como eu morro? Mas em que estado eu parto? Ou em Cristo ou sem Cristo? Deu para entender? Então não se preocupa com isso não. Não perca a fé. Não abandone a esperança. Não deixe o diabo infiltrar tristeza, desânimo, sentimento de derrota no teu coração. Ainda que você esteja numa situação difícil, numa tempestade, tudo escuro, se mantenha firme no Senhor, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria é certa na vida daquele que aguarda em Cristo, que é a luz que vai raiar pela manhã, para todos aqueles que lhe esperam. Paulo vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele guardou a fé. Ele morreu, mas ele morreu na fé, sendo fiel à palavra, tendo pouca força, não negando a palavra e nem o nome do Senhor. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Paulo vai dizer no versículo 8, desde agora, a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Oh glória! Quem ama a vinda do Senhor se mantém fiel na palavra, aguardando, esperando, sendo fiel,
perseverando, não se contaminando, não se deixando levar por vento de doutrina, não abandonando a fé, mas sendo prudente, se policiando, analisando, cuidando de ti, da doutrina, porque o que está em jogo na nossa fé, o final dela é a salvação da nossa alma, irmão. 1 Pedro 1,9, Pedro vai dizer isso, alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Tem um fim. O fim ainda não chegou, irmão. Cuidado. Continua lutando, perseverando. Ainda com pouca força, mas vai, prossiga. Não desanimem, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Não olhe para a circunstância, não olhe para a situação. Foi o que Deus disse ao povo de Israel. Deus deu uma palavra para o povo. O povo foi andando na palavra. Quando tem um obstáculo, o povo para de olhar para a palavra e vai olhar para o obstáculo, o mar, Faraó vindo atrás. O povo se desesperou. O povo agora disse, Moisés, vamos morrer aqui. Gente, mas Deus deu uma palavra. Confia na palavra de Deus, continua prosseguindo. Mas a dificuldade não deixa, então vai por fé. O justo viverá da fé, irmão. Aí Moisés vai orar a Deus, ó. Deus disse, ô Moisés, o que é que tu está fazendo, Moisés? Até tu, Moisés. Tu que tem que estimular esse povo. Tu estás entrando na situação desse povo, Moisés. Aí Deus diz a Moisés, Moisés, diz ao povo que marche, Moisés. É ele que peleja por vós. Manda o povo marchar. Aí tem alguém que pega e faz a campanha da marcha, né? Não, mas Deus mandou o povo marchar. Mas isso não está dizendo para fazer campanha de marcha não, irmão. O marchar aqui é no sentido de dizer ao povo que prossiga, persevere, ande na direção da minha palavra, não olhe para o obstáculo. Continue prosseguindo na direção da palavra, confiando, acreditando. Se preocupe com o mar não. Deus é quem abre o mar. Agora você tem que ter a fé e prosseguir para ver o mar abrir. Está entendendo, irmãos? Está entendendo? O apóstolo Paulo, ele foi um grande combatente dos falsos ensinos, dos ataques do diabo contra a igreja, que vinha para destruir a igreja através de falsos mestres, falsas doutrinas, evangelho anátemas, doutores, pregadores que surgiam no meio do povo, trazendo conceitos diferentes. Paulo combateu muito esse combate para proteger os irmãos, guardar a fé dos irmãos e a fé dele também. Por isso que ele vai dizer, combati o meu combate. O combate do cristão é em guardar a palavra. O combate do cristão é em se manter firme na palavra. É se livrar de tudo aquilo que vem nos tirar da palavra. O diabo está aí levantando doutrina. A doutrina da escatologia consumada, que muitos estão vivendo nela. Uma doutrina aí de uma graça libertina, aonde não se preocupe mais, você já está na graça, não tem mais pecado, não tem mais juízo, não tem mais Satanás. Essa graça libertina não existe. Mesmo em Cristo, persevere, vigie, porque o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão. O diabo só vai deixar de tentar o cristão quando ele for arrebatado. Aí não tem mais diabo não, para tentar a gente não. Mas enquanto a gente estiver aqui e não chegar ao fim, temos que combater o bom combate da fé até chegar ao fim. Os adeptos dessa doutrina da escatologia consumada diz que o fim já chegou. A Bíblia já é um livro consumado, que não tem mais arrebatamento, não tem mais diabo, não tem mais pecado. Cuidado, porque a Bíblia nos dá a advertência para não voltar, para não cair. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. A nossa fé em Cristo só é completa se chegar até o fim. Até o fim, irmão. Tem um fim. O fim vai se dar de duas formas. O fim pode chegar para você ou para mim se a gente morrer agora. Nosso corpo dessa sepultura e nós que somos a alma vamos descansar no lugar até o dia da ressurreição do corpo.
Ou então com o arrebatamento. O arrebatamento vai se dar na vinda de Jesus para levar os salvos que estiverem vivos aqui. E nesse momento, os que morreram, os corpos dos que saíram deste mundo, vão ressuscitar. Seus espíritos que estão em descanso vão receber esse corpo glorificado. Os vivos vão ter o corpo transformado. E a partir daí sim, findou a nossa fé. Todos estaremos com o Senhor na eternidade com Ele, literalmente vivendo a vida eterna lá nos céus. Porque aqui ainda não estamos vivendo a vida eterna. A vida aqui é temporal. A vida aqui é mortal. A vida aqui é de maldição. A vida aqui é de dor e sofrimento ainda. Mas a vida perfeita só vai se dar quando o arrebatamento, que é a vinda de Jesus, para buscar os seus santos. Jesus não vem à terra. Ele vai levar os santos da terra. É outra história aí que depois a gente também ensina aqui, porque tem muitos ensinos aqui nos meus vídeos de instruções. Se você se interessar, tem vários termos, tem vários assuntos. Eu abordo, eu esclareço, eu refuto ensinos errados, não porque eu sou o sabichão, porque eu estou na palavra, eu tenho a palavra. E Paulo vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está aguardada, me está guardada. Ele ainda não recebeu. Ei, Paulo morreu. Paulo ainda não recebeu. Ele vai receber naquele dia que todos receberão da mesma forma. Paulo está guardado. Paulo morreu. Jesus não veio ainda. Paulo está guardado. Ele diz assim: a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, o dia que Jesus vier. Ele diz, não só a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Então, ô glória, caiu até o telefone aqui, ó. Então aprenda uma coisa aqui. Aprenda uma coisa aqui. Essa coroa da justiça está guardada para mim e para você. Agora você tem que combater o bom combate da fé até o fim, para recebê-la naquele grande dia que Jesus voltar. Suporte a leve e momentânea tribulação, porque o que está reservado para nós não se compara ao que estamos aqui passando. Amém? Combata o bom combate. E você só pode combater com a palavra de Deus. Se informe mais, aprenda mais de Cristo. Não vá buscar nenhum ensinamento por aí que vai lhe perverter a fé. Comece a ler a Bíblia. Comece a ler. Eu dou esse conselho para você. Receba se quiser. Passe a examinar o Novo Testamento. Os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos e as cartas apostólicas, que é onde está a doutrina para a igreja. Está nas cartas apostólicas. O evangelho, as boas novas, é o que Jesus pregou nos 4 evangelhos. Aprenda isso. Não, mas o evangelho para o gentio é o que Paulo pregou. Mentira. O evangelho não é de Paulo, o evangelho é de Cristo. O evangelho é o que Cristo trouxe. Quem trouxe as boas novas foi Jesus. O que Paulo pregou foi o que Jesus pregou também. Paulo não pregou nenhum outro caminho para a justificação. Paulo não pregou nenhum outro caminho para a salvação. Paulo não pregou nenhum outro meio para o homem sair das trevas. Paulo não pregou nenhuma outra forma de o homem estar na promessa de Deus. Paulo pregou Jesus. O evangelho é Cristo. Ele é o caminho, ele é a porta, ele é a luz, ele é o pão, ele é o mediador, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Guarde a palavra de Cristo. O que Cristo ensinou. O que Jesus veio trazendo é as boas novas. É o evangelho da salvação. O poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Não importa se é judeu, se é grego, se é gentil. Todos são salvos por um só evangelho. Então que você aprenda, reflita e medite mais nessa palavra. Se você acha que essa palavra foi de utilidade, se você acha que essa palavra edificou a sua fé, é uma palavra que realmente é o alimento de Deus para a sua alma, passe para outros irmãos também. Compartilhe essa mensagem
com outras pessoas, para que conheçam a verdade, para que tenham estímulo, para que sejam ademostrados, exortados a permanecer na fé, para que sejam protegidos, livres dos falsos ensinos, falsos mestres, falsas doutrinas, da investida do diabo que está conseguindo destruir muita gente. Por falta do conhecimento, muitos estão sendo destruídos. Muitos estão mortos com o nome de que vive. Muitos estão adorando a Deus em vão. Muitos estão vivendo o evangelho anátema. Muitos estão seguindo doutrina de demônios, apostatando da fé, por falta do conhecimento. Que Deus abençoe. Muito obrigado a todos. Minha irmã Eliane Bernadette, meu irmão Júnior Pedro, minha irmã diaconisa Rosana Mendes, meu irmão Fredson Amorim da Bahia e todos vocês que sempre assistem os meus vídeos de instrução da palavra de Deus. Que Deus abençoe. Que sejamos nesse dia de hoje fortalecidos no Senhor para combater o bom combate da fé, enquanto aqui a gente estiver. Amém? Amém. Fique na paz do Senhor. Boa essa palavra, digna de toda aceitação. Amém, minha irmã Rosana Mendes. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela atenção de vocês. E que eu peço a vocês, não creia no que eu falo diretamente. Analise o que eu falei aqui, se condiz ou não com o que as Escrituras ou o que Jesus nos ensina, com o Evangelho de Cristo. Analisem a palavra de Deus. Amém? Amém, minha irmã diaconisa Rosana Mendes, a paz do Senhor. Vou encerrar esse vídeo aqui agora, mas eu estou sempre entrando, estou sempre levando a instrução da palavra de Deus. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós agora e para sempre. Sempre. Porque Ele está conosco. Ele disse: estarei convosco todos os dias. Em nenhum dia da semana, nem do mês, nem do ano, Jesus nos deixa só. Ele está sempre conosco. Porque ai de nós, se não fosse o Senhor em nós. Se não fosse o Senhor nas nossas vidas. O inimigo já tinha nos devorado vivo. Amém? Mas que bom saber que estamos guardados e protegidos no esconderijo do Altíssimo. Porém, podemos descansar na sombra do Onipotente. Deixa o mundo se desesperar. Deixa o mundo entrar em pavor. Deixa o mundo entrar em desespero. Ah, porque vai ter guerra. Ah, porque o anticristo. Ah, porque bomba atômica. Ah, porque isso. Ah, porque aquilo. Ei, nós não. Tenha a paz de Deus na sua vida. Descanse no Senhor. Porque o que tem para nós é a paz eterna de Deus. É a segurança de Deus em nossas vidas. O mundo pode estar virando de cabeça para baixo e vir acabar. Mas nós estamos guardados no esconderijo do Altíssimo. Porém, possamos descansar na sombra do Onipotente. Jesus, aprenda isso. É o nosso escudo, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na hora da angústia. O nosso Salvador, libertador, que vai nos tirar deste mundo. Quando tudo tiver dentro de uma situação que muitos não vão esperar, o mundo vai entrar num desespero terrível. Porque vai ter a notícia da sumida de uma grande quantidade de pessoas no mundo inteiro. Isso vai ser o arrebatamento. Aí o mundo entrará num caos. O dia do arrebatamento. O mundo vai começar o caos. Porque vai ser um grande corre-corre nos 4 cantos deste globo terra. O mundo vai entrar num desespero terrível. Enquanto a igreja vai estar em glória lá nas bodas do Cordeiro, desfrutando da união eterna com Cristo, o mundo vai estar passando por um grande momento. É aí que vai se dar a grande tribulação, o aparecimento do anticristo, e vem as iras de Deus sobre a terra, vem o juízo de Deus sobre os homens, e aí vai se cumprir todas as profecias que estão em Apocalipse, que ainda não se cumpriu. A partir do arrebatamento, ai dos que habitam na terra. Porém, esteja firme no Senhor, aguardando o dia do livramento. Ele vem. Ainda não veio. Não deixe o diabo lhe enganar com essa doutrina da escatologia consumada que ensina que Jesus já veio no ano 70. Ei, as evidências e os fatos
não mostram isso. Logo, quem crê nisso, está cego por Satanás. Jesus não veio ainda. Eu tenho certeza, sabe por quê? Porque eu estou aqui ainda. Eu estou na fé, estou selado pelo Espírito Santo para esse dia. Você também. Então se mantenha firme e fiel. Não dê ouvido a essas doutrinas de demônios, a esses ventos de doutrina, a esses falsos profetas que se levantam dizendo que Deus está usando, está falando e revelando. Se mantenha na palavra, mas na palavra de Deus. Cristo. Amém? E seremos mais que vencedor. Já somos. Vamos tomar posse da vitória. Neste grande dia que está por vir. E não vai demorar não, irmão. Não vai demorar não. Tenha certeza de uma coisa. O Espírito de Deus em nós está cada dia mais nos advertindo a estar mais pronto. A ser mais prudente. Para não perder este grande momento que vai acontecer. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Quem for louco vai ficar. Só vai subir quem for prudente. Por isso que Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. O fim vem, ainda não veio. O fim vem da nossa fé para estar com o Senhor lá nos ares. E também vem o fim para essa humanidade que será terrível. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.